E aí, Rasta, esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo, eu sou Veloso e vou falar do Bahia, que joga hoje às 19 horas lá em Belo Horizonte contra a equipe do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Bahia, Bahia e Atlético Mineiro, Rasta. Bahia em busca de permanecer na Série A. Bahia que tem 37 pontos, o mesmo número de pontos que o Vasco, que está na zona de rebaixamento. E teremos que torcer muito, não só para pontuar nesse jogo, mas para os times adversários também tropeçarem. Na minha opinião, hoje a briga para fugir do Z4 está entre Bahia, Vasco e Goiás. Sport e Fortaleza, depois dos triunfos que tiveram nos seus jogos pela 35ª rodada, não está mais brigando para não cair. Matematicamente sim, as chances de rebaixamento existem, mas para mim já deu para Sport e Fortaleza, ambos estão na Série A, confirmado em 2020. Já Bahia, Vasco e Goiás, esse sim vai brigar e muito até a última rodada para não cair. Na minha opinião, quem está em mais desvantagem nessa 36ª rodada é o Bahia. Para mim, nessa 36ª rodada, quem está mais enrolado é o Bahia. O Goiás, que tem 33 pontos, vai pegar o Botafogo já rebaixado em casa. Para mim, Goiás já venceu esse jogo, 3 pontos garantidos, vai estar ali com 36 pontos, encostando no Vasco e no Bahia. Se o Vasco perder, se o Bahia perder, a briga vai ser feia e corre o risco de Bahia e Vasco cair e o Goiás ficar. Por incrível que pareça, o Goiás tem uma grande chance de permanecer nessa Série A, exatamente por conta dos confrontos que eles terão pela frente. Acho, repetindo, que o Bahia tem a pior situação nessa 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque pega um Atlético Mineiro que está brigando ainda com chances de ser campeão brasileiro dentro de casa. O retrospecto do Galo dentro de casa é o melhor do brasileiro, é o time que mais vence em seus domínios contra um visitante que é o visitante que todo mundo gosta, não vence fora de casa de jeito nenhum. O Bahia só tem 2 triunfos fora de casa, inacreditável. Inacreditável, mas é esse Bahia que vai jogar contra a equipe do Atlético Mineiro, que não vai ter o Keno por conta de lesão, não joga mais no Brasileiro. Isso é uma vantagem virtual que o Bahia vai ter, porque a gente sabe que o Bahia não é muito de aproveitar vantagem nenhuma. Já o Vasco pega o Internacional, que também está buscando aí manter a liderança, vai vir com muita força para cima do Vasco, principalmente depois de ter perdido em casa contra a equipe do Sport, que acabou salvando a vida do Sport no Série A, mas o Internacional não terá o Patrick, e tem aí uma estatística que diz que o Internacional não ganha sem Patrick. Além disso, o Vasco está jogando em seus domínios, então tem uma vantagem maior, aquela pressão que vai ter de tentar vencer o jogo, tem uma grande chance de o Vasco vencer, isso eu não tenho dúvida, mas o futebol é uma caixinha de surpresa e tudo pode acontecer. Restando 3 jogos para terminar a temporada 2020, o Bahia só está acumulando problemas nesta reta final. Além da lesão do principal jogador do Bahia hoje, que na minha opinião é o principal jogador do Bahia, o Índio Ramírez, que não joga mais no Brasileirão e provavelmente vai ficar aí 6 meses fora, ainda temos o Danielzinho, que tomou um cartão vermelho, e nós vamos ter um meio de campo deficiente. Por que deficiente? Porque além disso, nós perdemos 5 atletas com Covid, entre eles o Ramon, que era uma ótima opção para aquele meio do campo ali no lugar do Rodriguinho. Com isso, nós vamos ter o Rodriguinho, que a gente não pode dizer que é uma vantagem, porque o Rodriguinho é a maior decepção, na minha opinião, que o Bahia teve nessa temporada 2020 em termos de contratação. Para mim, era o jogador que veio para ser o camisa 10, o tão sonhado camisa 10, e no entanto, gofou. Como eu falei, o Bahia perdeu 5 atletas para a Covid-19. Além do Thiago, que a gente já sabia, temos o Ramon, o Fecim, o Edson e o Alisson. Ou seja, o Bahia está acumulando problemas, Rasta. O Douglas machucado também não iniciará esse jogo, e o Matheus Klaus, que finalmente se recuperou a tempo de a gente ter um goleiro com alguma qualidade para iniciar esse jogo, já que o Anderson nos prejudicou em 2 jogos e finalmente foi desligado do time. Não sei se foi ele que pediu ou foi se o time que afastou. O fato é que, graças a Deus, não temos Anderson titular, porque isso era sinônimo de derrota, com certeza. Com Anderson no gol, faríamos 10 gols
e tomaríamos 11. Espero que além de a gente não perder esse jogo, a gente também não tenha contusões, porque praticamente nós já estamos com o time todo remendado por conta de lesão, de cartão e de Covid. O fato é que o Bahia vai ter uma parada duríssima hoje e mesmo perdendo o jogo pode continuar fora da zona de rebaixamento caso o Inter faça o seu papel também lá em São Januário e vença o Vasco. Mas nós queremos um cenário muito mais favorável, que é o Vasco perder lá, o Goiás tropeçar contra o Botafogo e o Bahia vencer. É em cima disso que será a nossa torcida hoje, neste sábado. O Vasco joga amanhã, o Goiás joga hoje às 17 horas e o Bahia às 19 horas. E qual seria a escalação desse time do Bahia para encarar o Galo, Rasta? Nós não temos muitas opções. Provavelmente o Bahia vai entrar ali com um meio de campo totalmente remendado, com o Gregory, o Ronaldo, o Rodriguinho. Provavelmente esse será o meio de campo do Bahia. O Rodriguinho muito ruim, muito mal. Não sei o que é que o Rodriguinho pode acrescentar em termos de qualidade, em termos de construção, coisa que ele não conseguiu fazer no Bahia até então, naquele meio de campo. E na reserva, quem vai ser o reserva de Rodriguinho? Porque o Rodriguinho provavelmente não vai aguentar 90 minutos. Sendo assim, quem seria o seu substituto? Provavelmente alguém da base. O Bahia que subiu 3 jogadores da divisão de base para esse jogo, de repente estes serão as opções para o banco de reserva no lugar do Rodriguinho. Além disso, temos a volta do Matheus Bahia, que pode diminuir a ineficiência que nós temos na lateral esquerda com o Juninho Capixaba, que não defende e nem ataca e se acha o cobrador de bola parada, o cobrador de falta. É inacreditável como nenhum técnico barrou ainda aquele cidadão nas cobranças de falta. Inacreditável como ele é péssimo cobrando as faltas que o Bahia tem ali na pequena área, na grande área do time adversário. Não acerta uma e continua cobrando. Ninguém se aperfeiçoa para tomar o lugar daquele cidadão. Pelo amor de Deus, até quando o Gilberto cobra as faltas, é muito mais efetivo do que o Juninho Capixaba, que geralmente bate na barreira e volta, ou quando a bola não sai do estádio. Mas enfim, espero que o Matheus Bahia realmente tenha condições de jogar os 90 minutos e consiga dar alguma qualidade na lateral esquerda do Bahia. Na lateral direita, provavelmente deve ser o Nino Paraíba, mas a gente não tem muito o que festejar tendo o Nino Paraíba na lateral direita como o titular. Nem o João Pedro, nem o próprio Nino Paraíba nos garante alguma qualidade em termos defensivo e também ofensivo. Tem o Zeca também, que já se mostrou interessado naquela lateral direita, de repente poderia até inventar um Zeca na lateral direita e dar certo. Não sei se é o momento para arriscar tanto, para tentar, para apostar, mas de repente, se o Bahia não vê nem o João Pedro, nem o Nino Paraíba evoluindo bastante, lança a mão do Zeca no segundo tempo e vê o que é que vai acontecer. Na zaga, Rasta, na zaga não temos opções também. É Lucas Fonseca e o Hernando, e torcer para os dois conseguirem aguentar 90 minutos de pressão que vai ter do Galo naquela área, não cansar, não se contundir e não ter que entrar um Juninho em campo. Se entrar um Juninho em campo, a gente já sabe. E o técnico cabeçudo também, o tal do Dado Cavalcante, que não enxerga o jogo, caso o Bahia tenha alguma vantagem em jogo e ele invente de tentar segurar o placar, não vai adiantar, acho que ficou muito claro contra o jogo do Goiás, não vai adiantar tirar um atacante e botar um Juninho para tentar reforçar a defesa, porque vai acontecer o inverso. Acho que as lições aprendidas devem ser respeitada, deve ser observada, e o Dado Cavalcante, se cometer esse erro de novo, ele tem que ser interditado ainda nesse Campeonato Brasileiro, porque não tem condições do cara não aprender com os erros do passado, que não é nem tão longe assim, foi ontem. Enfim, o Bahia vai ter que torcer, além para ter uma atuação boa e conseguir o triunfo, os seus adversários tropeçarem. É mais do que torcer, é ter fé, Rasta, é ter fé, e vamos ter fé de que tudo vai dar certo. Bora Bahia, bora Barrudos, Veloso fui!